Bem-vindo a mais um podcast da Livraria Top. Podcast de Ferreira, Gestão da Educação, Impasses, Perspectivas e Compromissos. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo que, todo mundo acha que conhece, mas que tem uma complexidade escondida. A gestão da educação no Brasil. Recebemos um material bem robusto com trechos da obra Gestão da Educação, Impasses, Perspectivas e Compromissos. E a leitura me fez pensar. A gente costuma ver a direção de uma escola como se fosse, a administração de um condomínio, né? Cuidar do prédio, pagar as contas, resolver uns problemas do dia a dia. Essa é a imagem mais comum, sem dúvida. É o que vem à cabeça. Mas o que esse material faz, e eu achei isso fascinante, é virar essa ideia de ponta cabeça. Ele mostra pra gente que cada decisão, cada planilha, cada meta, cada reunião de pais não é só um ato administrativo. E, no fundo, um campo de batalha ideológico sobre que tipo de sociedade e de futuro a gente quer construir. Uau! Campo de batalha ideológico é uma afirmação bem forte. Então, a nossa missão aqui é justamente essa: desvendar o que os documentos chamam de ato político da gestão. O que isso significa na prática, no chão da escola? Ok, vamos começar por aí, porque essa ideia de que não existe gestão neutra é um pouco contraintuitiva. A gente sempre ouve falar em gestão técnica, em boas práticas, como se fosse uma ciência exata, né? O material basicamente diz que isso é uma ilusão. É mais que uma ilusão. Eu diria que é uma espécie de cortina de fumaça. A tese central é que, em educação, o técnico é sempre político. Vamos pegar um exemplo concreto que está no material. Avaliações em larga escala, tipo SAEB. Imagina que uma secretaria de educação decide criar um bônus salarial para os professores das escolas que tiverem as melhores notas. O que, à primeira vista, parece justo, não é? Um incentivo à meritocracia, à eficiência. Exato. O discurso é puramente técnico, focado em performance. Só que essa decisão ignora uma série de fatores. Uma escola numa área de extrema pobreza compete de igual para igual com uma de um bairro nobre. As condições de trabalho dos professores são as mesmas, a infraestrutura. Ao criar essa meta única e universal, o gestor já fez uma escolha política, e radical. Espera aí, então quer dizer que a própria escolha de o que medir já é a grande decisão política? Que ao focar só na nota da prova, o gestor está, na prática, dizendo que a formação de um cidadão crítico, a inclusão de um aluno com deficiência ou a criação de um ambiente colaborativo importam menos? É isso? É exatamente essa ferida que a obra expõe. Gestão não é um conjunto de ferramentas neutras que você aplica. É uma prática social que expressa uma visão de mundo. Ao valorizar o número, o ranking, você está implicitamente definindo o que é sucesso e o que é fracasso. E essa definição tem consequências diretas na vida de alunos e professores, definindo quem é incluído e quem fica para trás. Fica muito claro, não é sobre a planilha, é sobre o que a planilha está programada para valorizar. E isso leva a gente direto para o que me parece ser o coração do material. Essa grande tensão entre dois modelos de escola. Sim, e essa é a disputa que define a educação hoje. De um lado, o que os autores chamam de visão gerencialista. É a ideia de importar a lógica e a linguagem do mundo empresarial para dentro da escola. E como seria essa escola-empresa? A linguagem já entrega tudo. O diretor vira um CEO. O professor é um colaborador que precisa bater metas. E o aluno? Bem, o aluno vira um cliente a ser satisfeito ou um produto que precisa sair da linha de montagem com um selo de qualidade, que é a nota na prova. A obsessão é por eficiência, produtividade, resultados mensuráveis, rankings. A complexidade do ato de aprender e ensinar é totalmente esvaziada. Entendi a crítica, mas sendo um pouco a advogada do diabo aqui. Um gestor público não poderia argumentar que essa é a única forma de garantir o bom uso do dinheiro do contribuinte? De ter um padrão mínimo de qualidade, de cobrar resultados? Qual é o argumento contrário a isso que não soe apenas como, um idealismo sem aplicação prática? Ótima provocação. A contraproposta defendida na obra não é a ausência de gestão ou de avaliação. Pelo contrário. A questão é: qual o propósito da gestão e da avaliação?
Na visão que se opõe ao gerencialismo, a escola não é uma linha de montagem, é uma praça pública, um espaço de formação humana, social e cidadã. Gosto da imagem da praça pública. Nela, o aluno não é um cliente, é um sujeito de direitos. O professor não é um executor de tarefas, é um intelectual que pensa a sua prática. E a qualidade não se mede só com a régua do ranking. Ela está na capacidade da escola de promover justiça social, de ser inclusiva, de garantir que a educação seja um direito de todos e não um serviço a ser consumido. A avaliação nesse modelo não serve para punir ou premiar, ela é formativa. Formativa? Como assim? Significa que o objetivo da prova não é dar uma nota final e classificar, mas sim diagnosticar as dificuldades de aprendizagem para que o professor e aluno possam trabalhar juntos para superá-las. É uma ferramenta para o percurso, sabe? Não só um carimbo no final do processo. É uma mudança total de foco, da competição para a colaboração, do controle para a emancipação. Essa ideia de escola-empresa versus escola-praça pública é muito poderosa. Mas como a gente chegou nesse ponto de tanta tensão? O material faz uma espécie de volta para o futuro, né? Nos leva lá para a década de 90, que parece ter sido um momento de virada. Sim, um momento crucial e, como a obra aponta, cheio de contradições. Até os anos 80, as grandes políticas educacionais eram decididas em Brasília, em gabinetes, e as escolas basicamente só obedeciam. A partir dos anos 90, surge um discurso muito forte de autonomia da escola. A ideia parecia ótima, dar mais liberdade para a comunidade escolar criar seu próprio projeto, gerir seus próprios recursos. E isso aconteceu de verdade. Deram a chave do cofre para os diretores. Em parte, sim. Programas como o PDDE, o famoso Dinheiro Direto na Escola, são um grande exemplo disso. Pela primeira vez, um recurso federal chegava direto na conta da escola para ela decidir, com sua comunidade, onde investir, seja para consertar um telhado, comprar livros. Isso foi revolucionário. Deu à escola um protagonismo que ela nunca teve. Parece um avanço inequívoco. Mais poder na ponta, mais democracia. Onde é que está a contradição que o material aponta? A contradição é o pulo do gato, para entender o cenário atual. Porque, ao mesmo tempo em que o governo federal descentralizava o dinheiro e dava essa suposta autonomia, ele criava mecanismos de controle central muito mais fortes e sofisticados do que antes. Foi a década em que os sistemas nacionais de avaliação, como o SAEB, se consolidaram e ganharam um peso enorme. Ah, entendi. É o famoso faça o que quiser, mas no final do ano eu aplico a minha prova e o resultado vai dizer se você é bom ou ruim. Exatamente. E não só a avaliação. Também foram criados os grandes fundos de financiamento, como o Fundef, que atrelavam o repasse de verbas a regras e prioridades definidas nacionalmente. Então, o que se criou foi uma situação que um autor chamaria de autonomia vigiada. Autonomia vigiada, nossa, é quase a síndrome do motorista de aplicativo, não é? Você é seu próprio chefe, tem autonomia para escolher seu horário, mas o algoritmo que define o preço, a rota e te avalia a cada corrida, podendo te bloquear do sistema. A analogia é perfeita. A escola ganhou o volante, mas o GPS e o sistema de avaliação continuaram na mão do poder central. Ela pode decidir a cor da parede, mas o que define qualidade e, consequentemente, seu prestígio e até seus recursos é um padrão externo que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade daquela comunidade. É uma tensão que a gente vive até hoje. Essa ideia de autonomia vigiada é fascinante, porque ela mostra como as políticas de cima impactam a escola. Mas e lá dentro dos muros? Porque imagino que, mesmo sem essa pressão externa, o debate sobre para que educar já seja intenso entre os próprios educadores, né? O material fala sobre as tendências pedagógicas. Sim, e entender essas tendências é como ter um mapa para navegar nas diferentes visões que coexistem e às vezes disputam espaço dentro de uma mesma sala de professores. O texto as organiza em duas grandes correntes, a liberal e a progressista. Certo. Vamos começar pela liberal. O que ela defende? A corrente liberal, em suas várias formas, busca adaptar os indivíduos à sociedade como ela está. A versão mais tradicional é aquela da escola do passado, foco no professor, na disciplina. Depois vem a renovada,
que reage a isso colocando o aluno no centro e defendendo o que se aprende fazendo. A escola vira um grande laboratório de experiências. E tem uma terceira, a tecnicista. Esse nome já soa bem familiar. E não é à toa. A tendência tecnicista é a prima irmã da gestão gerencialista que a gente discutiu. Ela floresceu na época do regime militar, inspirada nos modelos de produção industrial. O objetivo é claro: formar mão de obra qualificada e competente para o mercado. O ensino é quase um treinamento. O professor aplica um pacote pronto e o aluno é condicionado a dar respostas eficientes. Ok, o lado liberal do mapa está claro. E a corrente progressista, o que ela propõe de diferente? A diferença é a base de tudo. A visão progressista não quer adaptar o aluno à sociedade. Ela quer dar ferramentas para que ele possa questioná-la e transformá-la. Uma vertente famosa é a libertadora, de Paulo Freire, que vê a educação como um ato de conscientização. O diálogo e a leitura do mundo são mais importantes que a memorização de conteúdo. E a outra vertente progressista? E a chamada crítico-social dos conteúdos. Essa tendência faz uma ponte interessante. Ela diz: olha, não podemos jogar fora o conhecimento que a humanidade produziu, a ciência, a arte, a história. A escola tem sim o dever de socializar esse saber, mas não para o aluno apenas decorar, e sim para que ele use esse conhecimento como uma ferramenta poderosa para entender as contradições do mundo e lutar por sua transformação. O conhecimento vira uma arma para a cidadania. Entendi. E imagino que o dia a dia de uma escola seja um campo de batalha entre um professor mais tecnicista, outro mais crítico social, o que nos leva à proposta de solução que o material apresenta, a gestão democrática. Mas, de novo, gestão democrática parece ótimo no papel, mas o que isso realmente significa? Não corre o risco de virar só reunião que não acaba nunca? Esse é o alerta que a obra faz constantemente. A gestão democrática não pode ser apenas uma formalidade, sabe? Para cumprir a lei. Não adianta ter eleição para diretor e criar um conselho escolar se as decisões de verdade continuam sendo tomadas a portas fechadas na diretoria ou na secretaria de educação. Então, o que seria uma participação de verdade? O material usa o termo participação substantiva. Isso significa que a comunidade escolar inteira, e isso inclui professores, funcionários, pais e, fundamentalmente, os alunos, precisa estar envolvida na criação, execução e avaliação do documento mais importante da escola, o projeto político-pedagógico, o famoso PPP. O PPP. Vamos traduzir isso. Não é só aquele documento burocrático que fica na gaveta para o supervisor ver. Não deveria ser, de forma alguma. O PPP é, ou deveria ser, a alma da escola. É um ato político coletivo que responde a perguntas essenciais. Quem somos nós, como comunidade escolar? Onde estamos? Que alunos queremos formar? Que sociedade queremos ajudar a construir? Como vamos ensinar? Como vamos avaliar? É quase uma constituição daquela pequena república que é a escola. Perfeito. É a constituição da escola. E a própria Lei Maior da Educação, a LDB, diz que a elaboração do PPP deve contar com a participação de todos. Uma gestão democrática, segundo a obra, não é um lugar sem conflitos. Pelo contrário, é o lugar onde os conflitos são colocados na mesa e mediados pelo diálogo, pela negociação, em vez de serem impostos de cima para baixo. É um processo vivo, bagunçado, mas essencialmente formativo. Juntando todas as peças, então, o quadro que emerge do material é bem nítido. A gestão de uma escola não é uma atividade pacífica e técnica. É um cabo de guerra. De um lado, a corda é puxada pela lógica da empresa, da eficiência, do ranking. Do outro, pela luta por uma escola como espaço público, democrático, inclusivo. E esse cabo de guerra não é um debate acadêmico abstrato. As consequências de quem está vencendo essa disputa são sentidas todo dia na sala de aula. Elas definem se a aula vai ser um treinamento para uma prova ou um debate sobre o mundo. Definem se o professor com a turma mais difícil será punido ou apoiado. No fim, define o tipo de cidadão e de sociedade que a gente está formando. Os impasses, como diz o título da obra, são gigantescos. Mas as perspectivas de resistir através da democracia escolar também são reais. Para fechar,
fica uma provocação que o material me deixou. Ele mostra que, mesmo quando uma comunidade escolar corajosa se apropria da sua autonomia, briga, discute e constrói coletivamente um projeto político-pedagógico incrível, essa escola ainda vive no Brasil. Ela ainda está inserida num sistema maior de avaliações nacionais padronizadas, de pressões econômicas, de políticas que muitas vezes vão na direção contrária. A questão que fica para nossa reflexão é: até que ponto a autonomia de uma única escola, essa ilha de democracia, pode de fato resistir e transformar um sistema que parece remar com toda a força para o outro lado, valorizando a competição acima da colaboração?